Eu li em algum lugar, eu tenho uns anjinhos, passarinhos que me contam as coisas, sobre o seu primeiro emprego, o senhor não, como é que era jornal? Teve uma história, não teve? Não, a história foi a seguinte, infelizmente ela começou de forma muito triste, porque, vamos dizer, meu pai melhorou devido, na medida que ele foi falando português, ele foi aprendendo e foi melhorando, montou uma pequena empresa, estava indo tudo muito bem, um certo dia ele não chegou em casa. Dia seguinte não chegou também, no outro também não, e minha mãe apavorada, né, entrou em parafuso. Fomos na delegacia de polícia mais próxima, ver se ele estava preso, né, porque naquela época não se tinha telefones em casa, né? Sim. Não estava lá, não estava no IML também, não estava lá. Meu Deus. E sumiu. E interessante que o pouco dinheiro que a gente tinha e vamos dizer, o estoque de comida foi acabando. E aí aprendi uma das mais doces lições da minha vida, que pobre ajuda pobre. Os nossos vizinhos, percebendo a nossa dificuldade, começaram a nos mandar de vez em quando alfaces, arroz, pão que faziam em casa, coisa desse tipo assim, para ajudar no nosso orçamento. Nossa. E aprendi que pobre ajuda pobre, rico não ajuda ninguém. Dá licença. Toca o sino, sacristão, porque essas são palavras profundas e verdadeiras, e nosso Senhor já tinha dito isso muitas vezes. E isso eu aprendi na prática. E alguém chegou para mim, e eu não consigo me lembrar quem é essa pessoa, por alguma razão, eu não consigo lembrar quem foi. Essa pessoa que chegou para mim e disse, Berto, você tem que trabalhar. Você é o mais velho da casa, sua mãe ela ficou extremamente abalada, ela tentou suicídio 2 vezes. Nós conseguimos impedir isso de forma muito trágica, assim, muito difícil, mas, enfim, ela não tinha condições de trabalhar e não falava bem português também. Certo. Então, ela tinha muita dificuldade. Meu irmão é 1 ano mais novo do que eu. O senhor era mais velho? Eu era mais velho, então você tem que trabalhar. Mas eu tenho só 13 anos, não tenho 14. E naquela época a gente podia começar a trabalhar aos 14 anos. Tá. Ele disse, se você tem ou não tem, não interessa, mas você tem que trabalhar, tem que achar um emprego. E me disse assim, você vai lá numa empresa de eletrodomésticos chamada Prosdóximo, aqui em Curitiba, vai no 3º andar, fala com o seu Zenon, e o Zenon, ele é o chefe de pessoal, talvez ele possa te ajudar. E eu fui. Tinha 13 anos nessa época, quase 14 anos, faltando um pouquinho para 14 anos, faltava 1 mês e meio. Estudando no Bom Jesus? Estudando no Bom Jesus. Tá. Fui lá, fui falar lá com o seu Zenon. No 3º andar tinha uma pequena recepção. A moça disse, ele não chegou ainda, senta ali, espera ali. Estou lá distraído, tentando pensar o que eu devo fazer. Chega um cidadão e fala, o que está fazendo aí, moleque? Estou esperando aqui o seu Zenon. E o que você quer com o Zenon? Comecei a explicar para ele, ele disse, eu sou o Zenon, vem comigo aqui. Me levou para a sala dele, me conta a história. E aí contei a história e ele não podendo, ele me admitiu. Entendi. Não sei como é que ele fez, mas ele me pagou esse 1 mês e meio, provavelmente por fora, não sei como é que ele fez isso, mas me pagou. E daí para frente, depois de 1 mês e meio, consegui fazer a carteira de trabalho e daí trabalho regular. Puxa vida. Foi uma coisa muito, muito bacana. E eu tinha uma grande dificuldade, porque a gente não tinha dinheiro. E eu recebia o equivalente a meio salário mínimo, que era o salário de menor da época. Entendi. Seria o equivalente a uns R$600 hoje, R$700. Meu Deus. Então, se eu pegasse o ônibus, provavelmente 300 e poucos reais, eu ia gastar só de ônibus, de condução. Então, eu ia a pé. Até a minha casa eram 3 quilômetros. Então, de manhã cedo, para começar às 8 horas, eu saía de 7 de casa. E o grande pepino que eu tinha, né, o grande problema que eu tinha mesmo, era na hora do almoço. Na hora do almoço eu tinha 1h30. Então, para ir em casa, eu gastava 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar. Então, não tinha tempo para comer. Então, nas descidas, onde você tinha descida em vez de subida, ou planos, né, eu aproveitava para correr um pouquinho. Isso me dava 5, 6 minutos de intervalo, que é o tempo que eu podia comer alguma coisa e voltar correndo. Agora, o pepino maior mesmo era quando chovia. Aí não tinha guarda-chuva. Ia na chuva mesmo, chegava molhado. Quando chegava em casa, até trocava de roupa, mas quando chegava no trabalho, ela secava no corpo. E foi assim que foi meu começo. E até em função disso, porque o destino, ou na verdade Deus, na verdade quis Deus que eles me admitiram e me colocaram no setor de vendas, vendas externas. E naquela época se comprava televisão de 2 formas. Curitiba não tinha televisão, foi o lançamento da televisão em 58, 59. E ninguém tinha televisão em casa, né? Então começaram a transmitir televisão, era o canal 12 na época, ficava na Emiliano Perneta ali. Sem dúvida. Ficava ali e todo mundo começava, aí os vendedores chegavam na sua casa e diziam, Dona Maria, a senhora já tem televisão? Não, não tenho.
A senhora não quer comprar uma? Ah, não sei, vou pensar. Posso lhe fazer uma proposta? Pode. Eu lhe deixo uma televisão 3 dias aqui, se a senhora não gostar, fica com ela, paga assim, 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 assim. Ah, era assim? É? E se não gostasse, devolvia a televisão, não pagava nada. E todo mundo ficava com a televisão, né? É, que ficava encantado. Ficava encantado. E eles ganhavam muito dinheiro e eu precisava ganhar dinheiro. Eu digo, eu tenho que ser vendedor. Eu vou trabalhar em vendas. Cheguei para o meu chefe e digo, eu quero ser vendedor. Digo, você é menor, não pode. Não, mas eu não quero ser vendedor de rua. Esse pessoal que ganha dinheiro. E de rua, muito menos ainda. Muito menos ainda, né? E aí ele começou a dizer que não, e eu comecei a discutir com ele esse assunto. Levamos 3 meses discutindo o assunto, até que pedi demissão e fui ser vendedor em outras empresas. Olha aí, eu só queria fazer 2 observações. Eu conheci muito a família Prosdóximo, uma família muito boa. Muito né? bom, excelentes. O último agora faleceu, que foi o filho, o Sérgio Prosdóximo, conheci as irmãs. E uma família que ajudou muitas famílias, né? É uma empresa que conseguiu seu suporte em Curitiba e no Brasil, né? Para muita gente, não é verdade? Foi uma empresa cidadã.